Aqui é o famoso cheira-peido da Ceilândia. Dá um salve aí, cheira-peido. Salve, salve, mano. Cheira o quê? Aí, ó, pra tu ver, o cheira-peido, ó. Ó, cheira-peido. Pô, tinha acabado de pagar umas viagens e tal, a gente foi passear. Na primeira noite de dormir fora, ela simplesmente pegou assim nas garras e pegou assim no meu pescoço. Pá. Foi um espasmo de raiva, tá? Eu não tinha controle sobre os meus braços. Oi! Primeiramente, obrigado pela sua presença. E agora, por favor, se acomode, pegue uma água, porque o próximo passo é se inscrever nesse canal sem estresse. E para ajudar no procedimento, o James vai fazer o favor de garantir uma vinheta sem arrependimento. James! Puxa a droga da vinheta, meu filho. Ceilândia, Distrito Federal. O ano era 2021 e, em plena pandemia, surgia essa pérola na nossa Ceilândia. O Moisés cheira-peido. Aqui é o famoso cheira-peido da Ceilândia. Dá um salve aí, cheira-peido. Salve, salve, mano. Cheira o quê? Aí, ó, pra tu ver, o cheira-peido, Meu Deus do céu, cara, eu não tô vendo isso. ó. Não vou nem ler isso aqui. Me recuso a ler isso aqui. Manda as tatu de elite. Gosto que perto de mim. Esse aí é o Marco Luque depois da diarreia. Bom, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que existem milhões de pessoas perambulando por aí com os desejos mais estranhos e bizarros que a gente pode imaginar. Porém, eu acho que essas pessoas também possuem uma certa habilidade pra esconder essa informação, justamente para não comprometer a reputação num determinado círculo social. Não foi um caso tão recente assim, mas a gente viu há um tempo atrás o caso do senhor Gustavo Scatti. Ele praticamente perdeu todas as possibilidades de trabalho depois que o mercado soube dos seus desejos mais íntimos. E assim como esse garoto do Take, envolviam materiais não muito agradáveis. A diferença é que o garoto do Take é do time gasoso. O Gustavo era do time sólido. Quase líquido, às vezes líquido. E agora, voltando pro tema. Eu não sei o que levou esse garoto a tatuar esse monte de informação inútil. Até porque eu imagino que se alguém tiver um desejo tão estranho quanto, ela vai fazer o possível para não expor isso. E se ela for se relacionar com alguém na intenção de praticar esses desejos, provavelmente ela vai escolher uma pessoa tão discreta quanto ela. E a partir do momento que alguém escolher esse cara, essa informação que deveria ser discreta vai ficar escancarada. Enfim, meus pêsames para esse cara. Quem vocês acham que está certo neste vídeo? A pedestre, por não ter esperado, ou o motorista? Pessoal, bom, se for uma espécie de atropelamento, eu provavelmente vou ter que censurar o vídeo, senão o YouTube vai barrar minha monetização, tá? Mas se estiver tranquilo aí, provavelmente deu tudo certo. Vamos lá. Nossa, mas daí também... Que isso, cara? Nossa, amassou a porta do cara ali. Tinha tudo pra ganhar. Agora vai começar a filmar. Apontando pra câmera. Bom. Nossa, cara, mas... sei lá. Eu acho que não precisava disso tudo, na real.
Bom, é uma situação nitidamente complicada, mas eu acredito que o motorista foi um tremendo de um arrombado. No caso do Take, felizmente não aconteceu nada, mas dependendo de quem fosse a vítima, e dependendo também dos reflexos do motorista, facilmente ela poderia quebrar uma perna ou simplesmente ser arremessada para o meio dessa rua aí extremamente movimentada, que também poderia resultar na pior das possibilidades. E a regra para o motorista é a seguinte: vai sair de casa ou de algum estabelecimento comercial, simples, observar se tem alguém vindo na calçada. É o mínimo. Até porque, pra chegar na rua, o motorista primeiro precisa passar pela calçada. Eu tô me sentindo um desgraçado dizendo algo tão óbvio, mas que, aparentemente, infelizmente, esse cidadão do Take não levou em consideração. Então talvez isso nem seja tão óbvio assim. Segundo, chegou no final da calçada, aí sim, o objetivo é olhar pra ver se tem carro vindo. Se por um acaso aparecer algum pedestre depois que o carro estiver travando a calçada, aí o pedestre ou espera o carro sair ou ele dá a volta por trás do carro. É simples. E pra ele vai levar uns 2 segundos a mais. No caso do Take, o motorista saiu de uma vez, desconsiderando completamente a calçada. Porém, aí que tá. Porém, depois do desentendimento, como vocês viram, a jovem perdeu completamente o controle da situação. E numa briga judicial, eu apostaria todas as minhas fichas no motorista. Por algum motivo, as pessoas esquecem a função do judiciário e saem por aí fazendo justiça, com muitas aspas, com as próprias mãos. O que, de acordo com a própria justiça, não é algo muito legal de se fazer. Nesse caso, se essa jovem tivesse processado o motorista, eu não sei se ela ganharia uma indenização ou algo assim. Até porque, aparentemente, ela não sofreu danos físicos. Foi só uma espécie de sustinho. Posso estar falando merda. Até porque, se o advogado for muito ligeiro, ele vai conseguir espremer alguma coisinha. A rua é um lugar público, não houve dano físico, mas houve um constrangimento e por aí vai. Mas, depois de todas essas porradas no carro, eu acho que a vantagem acaba caindo pro lado do motorista. A não ser que ela tenha algum tipo de problema mental, sei lá. Como eu sempre falo, cara, se sentiram injustiçados, a melhor opção é trocar ideia com o advogado. Beleza? Pessoal, uma atenção rápida. Não é novidade pra ninguém que a popularização das bets aumentou muito. E graças a esse fenômeno surgiram várias bets ilegais. Bets que fogem de qualquer tipo de fiscalização e não são transparentes como as leis do nosso país exigem. E é claro, existem 2 tipos de bets: as ilegais e as legalizadas. Que no caso são as que possuem sede aqui no Brasil. As que se disponibilizam para qualquer tipo de fiscalização. Que inclusive é feito pelo SPA. Se você tem mais de 18 anos e gosta de apostar, não caia no papo de renda extra. Não escute influenciadores que insistem em dizer que a plataforma tá bugada ou que é investimento, não. Inclusive, fazer anúncios do tipo é crime. Busque se entreter em plataformas que seguem todas as regras do nosso país, como por exemplo a Blaze, que inclusive tem suporte 24 horas por dia, que funciona todos os dias da semana, que também disponibiliza materiais sobre vícios em jogos. E tem mais. É muito importante saber que cada experiência é única e depende somente de sorte e não habilidade. 2. Evite jogar antes de ler os riscos e as regras do jogo. 3. Não confundam as coisas. Como eu disse, não é renda extra. O dinheiro depositado na plataforma deve ser encarado como um orçamento de diversão. E 4. Estipule um limite de dinheiro e tempo para apostar, beleza? Jogo consciente é a regra da casa, pessoal. E hoje eu vou jogar o Mines. Beleza. Show. Boa, boa. Aqui. Legal. Ah, cara, é brincadeira, cara. Tá, Ok, é isso que eu queria. Boa. E para se cadastrar na Blaze é bem simples, é só apontar a câmera do celular pro QR Code que tá aparecendo na tela para vocês entrarem no site com o meu link. E detalhe, o Pix pode ser usado tanto para depósito quanto para saque. E o depósito mínimo é de R$20. E nunca se esqueçam, a plataforma é para maiores de 18 anos. Blaze, jogue com responsabilidade e se tiver problemas com vício, mesmo se for de maior, não utilize a plataforma. Patrulheiros, Campo Mourão. Boa noite. Como eu informei da primeira vez, se a gente voltasse, por favor, abre aqui, por gentileza. O senhor vai acompanhar a gente lá no quartel, senhor. A elaboração de um termo. O que eu falei pro senhor? Vamos lá. Pra não falar que eu fui injusto com o senhor, o que eu falei pro senhor? Falei pra ele. O que eu falei? Eu avisei ele. Eu não falei pro senhor se a gente tivesse retornado aqui, o senhor ia preso? Não falei isso pro senhor? Então agora é o seguinte, pessoal. Pra gente não ter que invadir aí, entrar aí dentro e pegar você na marra, então vamos acompanhar a gente lá numa boa, na tranquilidade. Não, senhora, não. Ele vai, não, o vizinho vai representar. Tacaram uma pedra lá, quebraram a janela ali.
Vamos lá, abre aí, vamos lá. Vai ter que ir, vai lá com ele lá. Pega o som pra mim, por gentileza. Vai com ele. Tem que ser encaminhado, infelizmente. Não fez nada, não fez nada, mas tem que ir. Pronto, acabou. Oi? Foi ele que tocou a pedra? Fechou. Zerou então. Tamo junto, valeu. Bora. Obrigado. Nossa, cara. Senta ali no Satisfatório banquinho isso. azul ali. Então aqui, ó, essa super mega JBL aí. Tem nem Marx de Pra o senhor assinar aqui, aqui, ó, essa linha aí primeira. Nossa, mano. Aqui, ó, como do senhor. Qualquer coisa é só dar um grito pra nós. Bem feito. Tamo junto, hein? Qualquer coisa é só ligar pra nós de novo. Ô, primeiramente, o do teu som, cadê? Aqui, ó. Não, o cara ainda tá com a pedra. Pode ler, à vontade. Então você está preso, então a gente vai chamar o senhor, vai encaminhar pra delegacia já, então. Tudo bem? Não vou Porque assinar. esse aqui, ó, esse termo aqui é o seguinte, é pra você não ir preso. Esse termo circunstanciado é o seguinte, o senhor está se comprometendo a ir no fórum e explicar a situação. Se o senhor não quiser ir lá no fórum, se o senhor falar que não vai, é o Gema Camburão, beleza? Então calma aí, tem mais uma coisa pra assinar aqui, ó. O senhor vai ter que ir lá se apresentar lá no fórum, no Juizado Especial Criminal. Por causa disso? Por causa aí do quê? Vocês dois vão dar a versão de vocês, o que aconteceu Cadê hoje. quê? E o juiz vai decidir o que vai fazer. Se ele, por causa da perturbação do sossego inteiro. A perturbação do sossego e o dano. A janela lá quebrada lá também vai. Aí se o juiz falar assim, você vai ter que pagar lá a janela do cara e tá tudo certo. Beleza, morreu ali. Se ele falar que não, você vai ter que pagar além da janela, você vai ter que pagar uma multa de 5 mil reais. Pau também. Você vai ficar preso, piá. Acabou e de mais falar. um conselho, Nossa, cara, muito não idiota. incomoda teu vizinho, porque se a gente voltar lá agora. Vou mudar, eu pago 900 reais de Isso, aluguel. tá, assina aí. Se a gente voltar Aí, ó, agora lá, quando eu dói não no vou ser educado bolso, com você, filha da puta vai ser muda. algema e delegacia. Tá liberado, vai pra casa. Aqui, ó. Isso aqui é tudo teu, ó. Isso. Pode pegar. Jogou pra fora. fora, ó. Que vídeo satisfatório. Que obra. Parabéns ao policial que se dedicou pra concluir essa tarefa. Que pra ele deve ter sido uma baita de uma dor de cabeça. Mas que pra nós, que possuímos um mínimo de senso, é puro entretenimento. E eu acredito também que é o sonho de todo mundo que passa por esse tipo de problema. Inclusive, eu já passei muito por isso na antiga casa que eu morava. Diversas vezes o meu pai ligava pra polícia pra tentar resolver a situação. Eles perguntavam se tinha vítima e, obviamente, nunca tinha. Eles diziam que iam mandar uma viatura, porém nunca mandaram. Ou mandaram, estão chegando lá até agora. Enfim, e infelizmente no dia seguinte a situação continuava. Mas eu também não vou dizer que eles nunca foram. Foram sim. Algumas raras vezes. Mas, pra ser sincero, era melhor nem ter ido. Porque eles chegavam lá e só pediam pro vizinho parar. O vizinho desligava durante alguns minutos, mas depois ligava de novo, porém mais alto. E na segunda ligação, o atendente dizia que estava mandando a tal viatura novamente. Mas dessa vez ela não chegava. E bom, se chegou, não resolvia. E o vizinho, sabendo que alguém ali das redondezas tinha ligado pra polícia, ele acabava dobrando a aposta, o que com o tempo tornava a situação completamente insustentável. Por isso que assistir esse vídeo, que com certeza foi feito com muito carinho, é maravilhoso. Por favor, continuem assim. Lavem a alma de todos aqueles que já sofreram com vizinhos filhas da puta. Inclusive, eu acho que os policiais deveriam ganhar comissão por isso aí. 10% do valor da multa. E todo final de ano, a organização faria uma espécie de leilão com todos os rádios apreendidos. E o dinheiro arrecadado seria doado para alguma instituição. Existe plano melhor que esse? Porra, é um bom plano. Pensem nisso. E, repetindo, parabéns para esse policial. Policial esse que colocou esse arrombado em seu devido lugar. É nóis. Coisas que meu namorado aceitou porque me ama. Borderline. Coisas que meu namorado já aceitou porque ele me ama. Uma das coisas, ela terminou comigo e voltou em 2 horas. Ela gasta muito impulsivo, tipo, gasta muito dinheiro com impulsividade. Gasto muito dinheiro, é verdade. Meu e dele. Pô, eu tinha acabado de pagar umas viagens e tal, a gente foi passear. Na primeira noite de dormir fora, ela simplesmente ficou assim nas garras e ficou assim no meu pescoço. Pá. Foi um espasmo de raiva, tá? Eu não tinha controle sobre os meus braços. Mas na hora Conta outra, porra! Tá? Não tinha controle! Do nada uma garra no... Gostei, tá, gente? Foi bom. Que mais? Tomar no cu, no porra. Insta, né? Eu sou tóxica.
ciumenta e tem o Insta dele e toda E vez a que minha ele... localização. E a localização dele eu também tem. Toda vez que eu recebo uma notificação do Instagram, eu vou lá e vejo, abro a conversa e vejo o que é. Todas as vezes. Às vezes ele vai me contar alguma coisa, eu falo, eu sei, eu já li. Eu sei, eu já li. Já entendi que às vezes ela dá umas furtadas e grita, mas é só, tá tranquilo. Depois Passa. passa, depois passa, yeah. Yeah. Bom, obviamente não existe uma regra definitiva para casamento. Cada casal tem o poder de decidir o que é melhor para eles. É claro, desde que essas regras estejam dentro da lei. Bom, é melhor deixar essa informação clara. E outro detalhe tão claro quanto é a quantidade de relacionamentos exóticos, para não dizer bizarros, que estão se destacando internet afora. Relacionamentos que possuem regras que quebram bastante o que há um tempo atrás as pessoas entendiam como normal. Como, por exemplo, os tais dos relacionamentos abertos demais. Diria que arrombados. Ou seja, existe um casal com um pequeno detalhe. Os dois podem sair por aí pra se relacionarem com outras pessoas. E é isso. Como eu disse, foda-se cada casal que crie suas próprias regras. A questão é que, no caso desse take, existem alguns prováveis problemas e eu espero muito estar errado. Porque se eu tiver certo, eu nem consigo imaginar o quão destruído deve estar o emocional desse garoto do vídeo. Bom, vamos lá. De acordo com os meus achismos, existem duas chances. A primeira é que essas regras citadas por ele são regras que os dois fazem questão de seguirem juntos. E não apenas ele, como o vídeo deu a entender. E a outra é que o relacionamento começou aparentemente como qualquer outro relacionamento normal começa. Ou seja, sem muitas burocracias. E com a chegada da dependência emocional, o que é completamente normal, a senhorita aí do take aproveitou para criar essas tais regras. E detalhe, sabendo que o garoto não teria para onde fugir, repetindo por conta da dependência emocional. Ou também existe a chance dela fazendo tudo isso de forma inconsciente, o que sinceramente eu duvido. Bom, de qualquer forma, felicidades ao casal. Homem aparece de surpresa na festa que a namorada estava e veja no que deu. Você veio fazer aqui? Oxe, vim te encontrar. Quem falou pra você? Quem deixou nós aqui? Interessa. Mano, eu não posso nem curtir, velho. Vamos curtir junto. Como que você me achou aqui? Eu tenho meus contatos. Nossa. Vamos curtir junto, bora. Vem. Eu não vou sair com ele, Gabriel. Eu vou voltar pra minha casa. Eu vou embora, eu não vou ficar aqui não. Oxe, Eu vou pra você vir atrás de mim. Não dá pra nós curtir junto? Não, não dá, pode ir embora. Nossa, É mano. sério isso? Você foi lá Isso é em casa do cachorro, inacreditável. porque minha mãe bem ligou aqui falando. Eu tava trabalhando e ela falou que ela veio pra cá. Gabriel, eu não vou ficar aqui não. Ei, Vamos embora, eu não vou ficar aqui não. Eu não vou ficar aqui. Quem diria? Um casal bem pior do que o anterior. O cara não percebeu que ele tá namorando sozinho. Então é isso, o vídeo foi esse. Se inscreva no canal, por favor. Não custa nada, cara, é de graça. E boa noite.